Boa tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Irmãos, que Jesus seja a tua luz nesse dia, que Ele venha iluminar os teus caminhos, os caminhos da tua família, onde quer que você esteja, com quem você esteja nessa tarde, que Jesus seja a luz que te ilumina. Amém, meus irmãos? Irmãos, hoje nós vamos meditar em Tiago 4:6. Lá diz o seguinte: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Amém, meus irmãos? Vamos meditar nessa palavra hoje. Amados, nós precisamos ter cuidado com o orgulho. Para Deus, meus amados, ser orgulhoso é o mesmo que se afastar de tudo que nos liga a Ele. Isso porque o orgulho representa superioridade entre pessoas e foge dos ensinamentos que Jesus deixou. Quanto mais orgulhosos somos, mais nos afastamos de Deus e das suas obras. Nós não devemos nos tornar orgulhosos em momentos de prosperidade, nem nos desesperar em momentos de tribulações, de problemas. Então, meus amados, quando prosperamos em alguma área da nossa vida, seja no emprego, com um cargo melhor, com um salário melhor, seja em um cargo na igreja, ou essa prosperidade pode ser financeira, onde adquirimos recursos, bens. Quando isso acontece, meus amados, precisamos vigiar para refrear o espírito orgulhoso, arrogante. Fazemos isso pelo temor a Deus. Por outro lado, devemos nos agarrar à sua misericórdia em momentos difíceis, onde parece que tudo está errado. Agindo assim, meus amados, não seremos orgulhosos demais, nem desesperados demais. A pessoa que é humilde, meu irmão, ela não é orgulhosa, nem cheia de desespero. Porém, é difícil para nós evitar o orgulho e o desespero. Na nossa fraqueza, algumas vezes nos desviamos para a direita, outras vezes para a esquerda, e isso geralmente acontece quando nós estamos nos sentindo exageradamente confiantes ou cheios de desespero. Amados, nós devemos fazer um esforço para evitar essas inclinações, essas tendências. Não podemos ceder a nenhuma delas. E, meus irmãos, quando se fala de orgulho, nenhum ser humano está livre, mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, deixam bem claras que o Senhor não se agrada dos orgulhosos. Deus não se agrada dos orgulhosos, meu irmão. Estou repetindo de novo. E Ele nos testa para saber aonde está o nosso coração. Conquistas e sucesso são dois itens mais importantes que Deus nos dá antes de aumentar a nossa responsabilidade. E caso venhamos a nos tornar orgulhosos pelo que conquistamos, somos reprovados no teste, meu irmão. Pois é, Deus nos testa. A Bíblia conta a história de um homem que falhou totalmente nesse teste. É a história do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que está escrito no livro de Daniel. Deus permitiu que esse homem chegasse a ser um dos homens mais poderosos do mundo na sua época, devido às suas conquistas. Mas, quando lemos o relato histórico de Nabucodonosor, no livro de Daniel, percebemos que a postura do rei revelava a forma como ele se via e o que realmente estava no seu coração. Escute, meu irmão, o que o rei disse no capítulo 4 de Daniel, versículo 30. Ele disse o seguinte: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, ele estava dizendo que pelo seu próprio poder construiu a cidade e todo o reino da Babilônia para exibir seu esplendor, sua grandeza. Somente nesse verso ele usou 4 vezes a palavra eu. Então o rei estava pensando somente em si e sua postura não tinha humildade alguma. Amados, usufruir das conquistas e sucesso não é pecado. Tudo o que temos foi Deus que nos deu. Ele permitiu. Não podemos ser orgulhosos. O orgulho tirou Satanás do céu, meu irmão. O orgulho é a raiz de muitos pecados. E
o orgulho, meu irmão, tem sido a causa determinante da destruição de homens que se dizem poderosos aqui nessa terra. Podemos ver isso claramente na vida do rei Nabucodonosor. O cenário para sua grande queda estava se preparando. Antes da queda do rei, o profeta Daniel lhe aconselhou. Ele alertou o rei. Disse que ele deveria renunciar, rejeitar seus pecados, sua maldade, e deveria praticar justiça e ter compaixão e misericórdia dos necessitados. Fazendo isso, talvez continuasse a viver em paz. Isso está em Daniel 4:27. Mas o rei não deu ouvido ao conselho de Daniel, e foi grande a sua ruína, a sua queda. Deus decretou ao rei que sua autoridade real lhe foi tirada e que ele seria expulso do meio dos homens e que viveria com os animais selvagens e comeria capim com os bois. Foi esse o decreto que Deus deu para ele, e que o rei viveria assim por algum tempo, até que admitisse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. A sentença do rei, meu irmão, cumpriu-se. O rei enlouqueceu e começou a comer pasto, capim. Começou a viver como os animais, assim como Deus tinha decretado. Então, após 7 anos, o rei Nabucodonosor retornou, reconhecendo quem era o único Deus soberano e Senhor. E Deus, misericordioso, restaurou a saúde daquele homem, curou ele da loucura, porque Deus permitiu que entrasse um espírito de loucura naquele homem. Para ele fazer aquilo, sair comendo pasto, viver com os animais, foi um espírito de loucura, acredito eu, que se apoderou dele. Deus permitiu. Amados, o orgulhoso fica no lado oposto de Deus. Isso é, os orgulhosos é como se eles estivessem se opondo a Deus. O orgulho distancia a nossa vida de Deus, me distancia de Deus, distancia você de Deus e nos impede de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus não nos abandona. Ele não é contra nós. Ele quer nos ajudar a superar o nosso orgulho. Por isso, nos disciplina e corrige as nossas motivações e o nosso comportamento vergonhoso. Precisamos ser humildes de coração. Esse é o caminho correto para que Deus nos honre. É somente através da humildade que Deus vai nos honrar, meus irmãos. Amados, o poder, o dinheiro, a prosperidade não modifica ninguém, apenas amplia, aumenta o que somos, a nossa verdadeira personalidade. Então, o poder serve como um amplificador para realçar os nossos pontos fracos ou pontos fortes. Quando não dominamos nossas fraquezas, o poder e o orgulho assumem o controle, revelando e multiplicando nossos piores pontos, nossas piores características pessoais. Um exemplo disso, mentira. A mentira, o autoritarismo, a avareza, a inveja, crueldade, covardia, desonestidade, egoísmo, a falsidade, traição e vários outros, meu irmão. Então, precisamos ter cuidado com o orgulho. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje, que sirva de reflexão, que sirva de bênção para a tua vida. Manda essa mensagem para o teu grupo nas redes sociais, manda para o teu grupo da igreja, para a tua família, para o teu grupo de amigos. Seja luz na vida dessas pessoas, compartilhando a mensagem do Senhor, porque a mensagem de Deus é vida, é sabedoria, é ensino. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like e mais uma vez compartilhe essa mensagem. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, te guardando e te protegendo nesse dia. Até a nossa próxima mensagem. Amém?